Então, uma boa noite a todos. A convite da Sandra Recchia, minha colega no lado de Joaquina. Estou muito feliz de estar aqui. Hoje, dia 19 de fevereiro, apresentando esse tema tão importante, que é a reencarnação. Então, no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos abordar essa passagem: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, vamos dar início à nossa reflexão. Então, o espiritismo, através dos médiuns, né, na verdade foi trazido através do Allan Kardec, com o auxílio dos médiuns da época que se colocaram à disposição desse trabalho, esse lindo trabalho do Allan Kardec, né, que trouxe então as revelações dos espíritos, abordando as relações entre o mundo espiritual e o mundo físico. Então, Allan Kardec não construiu essa obra sozinho, ele foi acompanhado de espíritos, obviamente, do plano espiritual, que trouxeram as revelações, dos médiuns, então, espíritos encarnados, né? E ele, com sua inteligência, com seu conhecimento científico e seu desafio, né? Que foi ele, na verdade, eu acho que vocês já sabem, na verdade, ele não acreditava no que acontecia às mesas girantes naquela época, e ele resolveu desvencilhar aquele mistério, mostrar que a ciência poderia explicar tudo, ele que era um pedagogo, um cientista, um professor, um escritor. E aí nós temos essa linda obra, né, que nos trouxe o Consolador, também já preconizada por Jesus. E numa dessas obras, né, no Consolador, no caso do Chico Xavier, tem uma frase que reflete muito o que nós vamos abordar aqui hoje: do átomo primitivo até o arcanjo, espírito puro, que também começou por ser átomo, tudo se encaixa na natureza. Então, como criados simples e ignorantes por Deus, em nosso processo evolutivo aqui na Terra, através das diferentes encarnações, como ferramenta de aprendizado. Então, os 5 pilares do Espiritismo nos trazem, então, Deus como o início de tudo que existe, né? Supremacia, inteligência, justiça, máximas, né? E tudo que foi criado a partir de Deus, nós, inclusive, mas não como seres humanos, como partículas, né? Ou como o princípio inteligente, e a gente veio evolucionando ao longo dos reinos, dos séculos, dos milênios, dos planetas, e até chegarmos no estágio humano, que nós temos hoje, com livre-arbítrio e com, na verdade, responsabilidade com nossos atos, nossos pensamentos, nossas palavras, nossas atitudes. Então, a imortalidade da alma, que é crença de, obviamente, de todas, a maioria das religiões, ou grande parte delas, pelo menos. A reencarnação, que é o nosso eixo central da nossa fala de hoje, capacidade de comunicação entre os espíritos e pluralidade dos mundos habitados. São diferentes escolas, né? Nós estamos submetidos a reencarnar. Então, a reencarnação, nós vamos fazer essa abordagem hoje aqui no aspecto histórico, religioso, filosófico e científico. Tá? Nós vamos fazer, na verdade, uma reflexão abordando esses 4 pilares. Então, a reencarnação, na verdade, não foi criada por Kardec, porque é uma lei da natureza. Desde milênios antes de Cristo, né, muito antes de Cristo, 1500 até o que se tem de conhecimento, os Vedas, o hinduísmo, o jainismo, o budismo, depois os filósofos gregos, Pitágoras, que era matemático também, Sócrates, Platão, todos sabiam que a alma entrava no corpo num processo de aprendizagem, né? E que o corpo físico era um instrumento de aprendizagem que a alma precedia. A alma foi criada por Deus muito antes do corpo físico, né? Que seria um instrumento de aprendizado. Ainda durante o judaísmo, diferentes vertentes dos judaísmos, né? De Abraão, Moisés, enfim, eles também acreditavam no retorno do espírito ao corpo físico, mas eles não tinham era tudo muito nebuloso, não sabiam exatamente como, né? E depois, na Idade Antiga, entre a Idade Antiga e a Idade Média, o próprio cristianismo primitivo trazia a reencarnação, que era um reflexo do judaísmo, como uma ocorrência natural, né? Ocorrência natural. Então, no século III depois de Cristo, então, eu não sei se é entre 2 e 3,
Orígenes, que era um teólogo e um mestre do cristianismo primitivo, ele escrevia livros e ele tinha as suas doutrinas, ele era um platonista, né, ele seguia Platão, e ele dizia que a alma pré-existia ao corpo, e que a finalidade da encarnação era o progresso da alma e a comunhão com Deus. Então, muito afim com o que a Kardec trouxe depois lá no século XIX. Só que lá, 300 anos depois de Orígenes, lá em 1550, aqui, 553 depois de Cristo, não é 1000, desculpe, 553, no século VI, né, Roma perdeu o poder, né, porque com tantas guerras, com tantas dinastias, o poder bélico, o poder político de Roma foi à falência. A questão financeira foi a bancarrota também, né. Então a perda do poder bélico e do poder financeiro, do poder político. Então aí, para manter o domínio e o controle, obviamente, daquele povo, surgiu o poder da igreja. A igreja passou a adotar um poder político, em substituição à queda do poder de Roma. E com isso, era necessário que a igreja fosse unida. E como tinham várias vertentes dos diferentes apóstolos do cristianismo primitivo, uns acreditavam em umas coisas, outros em outras, eles resolveram unificar para que essa reunião política pudesse ter exercício religioso e político sobre os povos, substituindo o poder de Roma. Então, aí, lá no 553, o imperador Justiniano tinha problemas com a esposa, que tinha alguns conflitos ali palacianos, né, que não vamos entrar aqui no mérito, mas ele convocou, então, um concílio, né, para poder unificar essas vertentes religiosas e fazer um poder único político que dominasse a população e que atendesse os interesses humanos. Então, deveria interessar os interesses humanos, os interesses religiosos e os interesses políticos. Então, ele retirou, juntamente com todos os votantes do concílio, né, que eram bispos e autoridades da igreja, rejeitou as ideias de Orígenes, tirando aquela ideia inicial da pré-existência da alma. Então, a partir desse concílio, a pré-existência da alma foi banida, um canetaço baniu, a alma não é mais criada antes do corpo. A alma, a partir desse momento, passa a ser criada com o corpo físico, porque era mais fácil dominar e controlar justamente os interesses humanos naquela época. Então, aí, a partir desse momento, a gente percebe que a reencarnação acaba sendo rechaçada, porque sem a pré-existência da alma não existe a reencarnação, né? E obviamente que depois, tempos depois, veio 300, 400 anos depois, né, veio aquela fase tão pesada da religião, né, da igreja, da Idade Média, no caso, né, que foi a Inquisição, né, aí os hereges, ou aqueles que pregavam reencarnação, ou a pré-existência da alma, eram considerados hereges, eram punidos, e muitas vezes, dependendo do contexto, eram queimados na fogueira, como a gente bem sabe, né. Então, o Allan Kardec, lá no lançamento do primeiro livro, que não foi ele que criou, obviamente, ele fez as perguntas, ele elaborava as perguntas e vieram as respostas, né, que ele trouxe, então, através dessa compilação dessas revelações, trazidas pelos espíritos, através dos médiuns, ele trouxe que a reencarnação é uma lei universal, ela é baseada nos ensinamentos de Jesus e nos preceitos de justiça e amor divinos, né? Então, é uma lei natural. Então, uma das perguntas dele lá, a questão 625 do Livro dos Espíritos, ele pergunta, qual o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? E os espíritos respondem, Jesus. Isso é tão importante para nós, né? Porque lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos as passagens de Jesus que falam da reencarnação, não da palavra reencarnação, mas do evento, do retorno do espírito ao corpo físico, que é nisso que a gente tem que se concentrar. Então, agora eu vou fazer abordagem religiosa. Isso que eu fiz até agora foi abordagem histórica. Como se pensava da existência da alma, lá 1500 antes de Cristo, até Cristo, depois de Cristo,
quando que a reencarnação deixou de ser aceita pelas doutrinas religiosas, católica e todas as vertentes que vieram do cristianismo primitivo, e aonde que recomeçou, então, no caso, no Ocidente, que foi o Kardec que trouxe através da obra da doutrina espírita, desses 5 livros, que ainda continuaram depois com tantas literaturas que nós temos disponíveis, Chico, Divaldo, tantos médiuns benevolentes que trazem mais verdades para nós o tempo todo. Então, no segundo aspecto religioso, nós temos essa passagem que Jesus conversa com Elias e com Moisés, a transfiguração de Jesus. Jesus se iluminou, né? E estava com ele, então, Pedro, Tiago e João, que viram ele conversando com pessoas que já haviam desencarnado, obviamente, né? E Jesus fica como eles, assim, luminoso, né? Numa aura de luz, como representa a figura aqui. Então, eles ficaram bem impressionados com aquela cena, mas eles ficaram pensando o que acontecia naquele momento. Eles perguntaram para Jesus: Mestre, por que dizem os escribas que Elias deveria voltar antes da vinda do Messias? Então, eles viram Elias ali e viram o Messias, que Jesus, eles sabiam que Jesus era Messias, né? Então, aí Jesus responde: mas Elias já esteve entre nós e não foi reconhecido. Fizeram a ele tudo o que farão sofrer o Filho do Homem. Quer dizer, ele, né? Então ele está muito claro aqui, ele se referindo a João Batista. E os apóstolos entenderam que ele se referia a João Batista, porque Elias esteve entre nós, entre vós. Então ele esteve, mas ninguém viu que ele era o Elias, né? E ele veio justamente como um cicerone, né? João Batista, todo mundo sabe, que veio antes de Jesus, era o primo de Jesus, tinha alguns anos mais que Jesus, pouco tempo mais, não tinha anos, ele tinha meses, porque elas estiveram grávidas juntas, as primas, né? Então ele tinha meses mais que Jesus, e ele foi decapitado, né, a pedido da Salomé, né, que pediu a cabeça dele, né? Então eles mataram João Batista, e também farão sofrer o Filho do Homem, né, o enviado de Deus, né, o Messias, né, e vão fazer ele sofrer também, já sabendo que o que ele iria passar, né? Então aqui está muito claro, né, que Elias reencarnou como João Batista, não temos que ter nenhum tipo de dúvida nessa passagem. Na segunda passagem de aspecto religioso, que tem no Novo Testamento, nos contos evangélicos, é essa passagem que Jesus está conversando com os apóstolos e pergunta: o que dizem sobre mim? Aí fora, vocês que andam por aí, o que as pessoas falam sobre mim? E aí um deles responde: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, Jeremias ou outros dos profetas. Percebam que nessa passagem ele está se referindo ao retorno de uma alma ao corpo, né? Dizendo que Jesus poderia ser Elias, Jeremias, poderia, só que não, né? Porque Elias, Jeremias eram profetas, obviamente que viveram lá 900, 700 anos antes de Jesus. Poderia ser? Poderia. Mas Jesus é o Messias, né? É o enviado, né? É o enviado de Deus, é o espírito mais perfeito que pisou o planeta. Depois a gente vai falar sobre isso. Então é claro que ele não era. Mas João Batista ele não poderia ser, porque ele conviveu com João Batista, ele brincou com João Batista. Ele foi contemporâneo de João Batista. Um espírito não pode habitar dois corpos, né? Diferentes, né? Então aí seria um grande erro. Mas vocês percebam que a naturalidade com que eles disseram, né? Ah, uns dizem que tu poderia ser esse ou esse. Todos eles já tinham morrido, né? Então fica muito claro. Eles sabiam e encaravam com naturalidade o retorno do espírito ao corpo. Eles não usavam a palavra reencarnação. Depois a gente vai discutir isso. Depois ele pergunta: e vocês o que pensam que eu sou? Primeiro ele perguntou: o que os outros dizem que eu sou? E vocês pensam que eu sou quem? Aí quem responde é Pedro: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Com essa passagem, Jesus argumenta: bem-aventurado és tu, Pedro, porque não foi nem a carne e nem o sangue que te disseram isso, mas o meu Pai que está no céu. Então, olha, observem que aqui nós temos a passagem da reencarnação e nós temos a passagem da mediunidade, porque Pedro foi médium. Jesus está afirmando isso. Não com a palavra mediunidade, mas está dizendo: não foi nem a carne nem o sangue que te falou isso. Não foi Pedro que falou, mas a mediunidade de Pedro que trouxe da espiritualidade enviada de Deus, né, essa explicação. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E o que o Pedro está dizendo com o Cristo?
Que é Cristo? Cristo, aqui, da origem da palavra em grego, Christos, significa ungido, enviado de Deus, Messias. Exatamente o que ele era e o que ele é, né? Porque Jesus, ele estava cuidando do nosso planetinha desde que ele foi criado. Na verdade, ele participou da criação do planeta Terra. Quando o planeta Terra era uma bola de fogo desprendida do Sol, e foi girando, girando, girando naquele espaço, né? Aquele espaço, e foi esfriando, esfriando, lentamente esfriando, e aí formando aquelas águas mornas, propícias para o desenvolvimento da vida. Jesus já estava lá, ele já era Cristo, ele já era um espírito crístico, ele já era um espírito em estágio evolutivo crístico, porque ele é nosso irmão mais velho. Então, também passou pelo processo reencarnatório, como nós, né? E hoje ele governa o nosso planeta e outros planetas também, como trazido também nesse livro. Mas vamos raciocinar um pouco em cima de Jesus, em cima dessa lógica que Pedro nos trouxe, que Jesus é o Cristo, o enviado, o Messias. Jesus é o nosso modelo governador planetário. Isso os livros espíritas nos trazem. Ele foi criado por Deus simples e ignorante, como todas as criaturas. Sim, ele não foi criado perfeito. Deus não teria preferidos, né? É como que um pai e uma mãe vão ter um filho preferido que tem tudo e o outro não tem nada? Não. Deus é soberanamente justo, amoroso e bom. Então, ele dá aos filhos todas as oportunidades, né? Criou todos um átomo, a partícula inteligente, né? O princípio inteligente, e é nosso papel nos desenvolvermos ao longo das vivências, né? Em todos os estágios, todos os reinos, tantos reinos que nós já passamos até nos desenvolvermos como seres humanos, né? Como vai ter aqui na sequência, tá? Mas então, ele atingiu a esfera crística por seu esforço e trabalho, sim. Ele encarnou milhares de vezes, centenas de milhares de vezes, em outro sistema solar, em galáxias que não existem mais, né? Isso é trazido também nesse livro, Caminho da Luz, né? Que essas galáxias não existem mais, então sempre estão sendo renovadas, né? Deus está sempre criando novos princípios inteligentes, novos planetas, sempre estão sendo criados junto com os cristos de cada planeta, né? Então, com apenas uma existência física, nós não podemos aprender tudo o que temos para aprender. E a gente está num planetinha aqui, né? Eu vou precisar de muitas existências para ensinar e absorver, para aprender tudo que o planeta tem para me ensinar. É a mesma coisa, uma criança que está na segunda série primária, ela vai, durante aquele ano, aprender o máximo que for possível naquela série. Se ela não aprender o suficiente, ela tem que fazer de novo. Ou ela vai passar para a série seguinte, vai aprender mais um pouquinho, e vai indo, né? E assim nós também vamos mudando de planeta, não. Às vezes a gente encarna muitas, às vezes não. Na verdade, a gente encarna muitas vezes no mesmo planeta, até aprender, esgotar as possibilidades, aprender tudo o que ele tem para nos ensinar, em termos intelectuais, em termos morais, principalmente, né? Então, eu não posso ir para um planeta mais evoluído, com seres mais iluminados, se eu ainda estou com meus vícios morais, né? Porque eu vou acabar perturbando o equilíbrio e a integridade desses espíritos que já estão num grau mais elevado. Então, a gente vai encarnando de acordo com o nosso processo evolutivo. Então, com isso, já conhecendo por que nós entendemos Jesus como nosso governador planetário, a gente volta a outra passagem que ele se refere à reencarnação, né? Então, teve um determinado momento que ele foi procurado por Nicodemos, que era o doutor da lei, né? Era um fariseu que pregava lá no Sinédrio, né? Ele era muito respeitado, muito admirado, e existia o orgulho, né? Do conhecimento dos líderes, né? Dos fariseus. Ele era um líder dos fariseus. E ele vendo as curas de Jesus, observava de longe, sempre espiando, né? Vendo as palavras de Jesus e as curas, ele ficou impressionado. Então ele buscou Jesus à noite, né? Durante a noite, para que ninguém visse ele procurando Jesus. E ele chegou e disse assim: eu sei que tu é enviado de Deus, porque ninguém faz o que tu fazes, que tu é um enviado, que tu é filho de Deus. Mas e como faz um homem para entrar no reino dos céus? O que um homem tem que fazer? Ele vai e pergunta. E Jesus responde: ninguém entra no reino de Deus se não nascer de novo. E o próprio Nicodemos não compreende as palavras de Jesus e ainda indaga: mas como eu, um homem velho, vou adentrar o ventre da minha mãe de novo? Observem que ele tem uma referência da matéria, da vida terrena.
E Jesus, indignado, indignado com aquelas palavras, mas tu, como pode tu, um conhecedor da lei, doutor, não sabe as coisas desse mundo e aí quer saber das coisas dos céus? E aí continua explicando. Aquele que não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Observa que Jesus se refere aqui que é necessário nascer da água e do espírito. O que é nascer da água? É nascer no corpo físico, num novo corpo físico. Como que nós compreendemos isso? Que naquele tempo os judeus tinham conhecimento que a água era o início da geração da vida, como foi de fato, lá no início do planeta, que a gente já falou, aquelas águas mornas dos oceanos, ricas em aminoácidos, e ricas em elementos que propiciaram o início dos primeiros seres vivos, os seres unicelulares, que depois foram pluricelulares, e foi acontecendo o progresso até chegar em algumas espécies da água, para depois vir para a terra. Bom, aí o processo evolutivo está tudo lá na Gênese, né? Aí a gente pode buscar. No livro, inclusive, do Kardec também tem. Então, nascer da água e do espírito. O que é carne, o que é espírito. Então, nós herdamos dos nossos pais nossas características genéticas, físicas, imprimimos no nosso corpo, novo corpo físico, essa hereditariedade. E o nosso espírito traz a nossa hereditariedade das nossas vidas passadas. Então, aquela criança que chegou, que fez todo o ensino médio, ensino fundamental, e chegou no ensino médio, ela, no ensino médio, vai ter novos aprendizados, baseando-se e precisando dos conhecimentos dos anos anteriores, claro que sim, pois nós também. Nós, em cada encarnação, a gente tem uma carga de conhecimento, às vezes maior, às vezes menor, às vezes mais para o lado das artes, às vezes mais para o lado da ciência, às vezes mais para o lado moral ou religioso, e assim a gente vai se desenvolvendo. Mas numa próxima encarnação, é óbvio que eu conto com esse aprendizado anterior. Sempre, sempre eu conto. Eu nunca parto do início, do zero, onde eu comecei a aprender, onde eu estava lá no estágio inicial da vida humana, né? E ainda tem outra questão aqui que é tão importante, que é o verbo usado. Ninguém poderá entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Essa palavra, ela pode ser traduzida de um outro jeito. Então, isso quem trouxe foi o Haroldo Dutra Dias, que ele fez a tradução, né, da Bíblia, né, do Novo Testamento, a tradução direto do grego, né, e tem uma palavra lá que eu não vou usar falar aqui, porque eu não sei falar grego. Então, essa palavra, ela significa, na verdade, no grego original, o ser gerado, ou nascer de novo. Então, na tradução do grego para o hebraico, e depois do hebraico para outras línguas, ele ficou o nascer de novo, que muitas correntes religiosas e o próprio catolicismo primitivo traduziu como nascer da água do batismo, uma pessoa se libertasse das impurezas com a água do batismo. Mas aqui está muito claro que se eu usar a tradução correta da palavra, ela fica diferente o sentido, observem. Ninguém poderá entrar no reino de Deus se não for gerado de novo. Então, está muito clara aqui a passagem de Jesus, né? Que é preciso, então, o renascer, o aprender, o evoluir, o aproximar-se de Deus, né? Que eu tinha falado lá do Orígenes, né? Lá no início do cristianismo primitivo, antes que mudassem a lei lá do Justiniano, né? O Orígenes dizia que a encarnação, ele não falava em muitas, ele não dizia o número, ele não tinha esse conhecimento, mas ele tinha a noção de que a encarnação servia para aproximar-se de Deus. E a gente aqui está falando isso também, ó, ser gerado de novo, né? Então, é preciso novo corpo, nova experiência, novo aprendizado, para que a gente vá depurando o espírito, né? Evoluindo o espírito, sempre se aproximando de Deus. Então, por que Jesus não usou a palavra reencarnação? A gente não vê no Novo Testamento. Então, inclusive tem algumas pessoas que dizem que Justiniano tirou do Novo Testamento a reencarnação. Não, ele não tirou, porque essa palavra nunca esteve lá. O que ele removeu foi as ideias de Orígenes. E as ideias de Orígenes trazia que a alma precedia o corpo e que a encarnação servia para aproximar-nos de Deus. Foi isso que eles fizeram. Mudaram a interpretação, não foram palavras, tá? Então, Jesus não usou. Em primeiro lugar, porque essa palavra não existia.
tá? E é importante a gente refletir que as palavras daquelas línguas daquela época eram muito pobres. Uma palavra só, ela servia para vários significados. Observem, de 8 a 10 mil palavras o hebraico. O aramaico, até no máximo 15 mil palavras. O grego, 25 mil. E observem o inglês, 170 mil. No português, até 80 mil. Observem a quantidade, são 8, 10, 15 vezes mais. Então, aqueles vocábulos muitas vezes eram interpretados, ao mudar de língua, eram interpretados não exatamente como se referia o contexto da passagem. Os judeus também, vamos responder de novo, porque Jesus não usou. Os judeus sabiam, como a gente viu nas passagens ali dos apóstolos, sobre a possibilidade do retorno do espírito ao corpo físico. Eles sabiam disso, né? Então Jesus não veio para falar sobre isso. O objetivo da vinda de Jesus não era dizer, olha, existem muitas encarnações, o progresso do espírito. Ele não veio falar isso. Isso já era entendido naquela época, já era entendido, né? Como foi visto ali da reencarnação dos profetas, né? Nas 3 passagens. Jesus veio ensinar o amor, a vida futura do espírito e o espírito mortal, isso sim. E a palavra reencarnação foi criada por Kardec, tanto que nessas passagens todas que nós já vimos que se referem à reencarnação, nunca foi falada a palavra reencarnação. Mas Kardec traz essa palavra, então, lá em 1857, com o Livro dos Espíritos. Bom, finalizamos então a nossa visão religiosa e agora vamos fazer uma abordagem filosófica da reencarnação. Vamos filosofar sobre este evento que nós espíritas sabemos, né? E quem não acredita está, de qualquer forma, nesta mesma situação, não tem como sair, acreditando ou não, nós estamos metidos à reencarnação. Vamos aqui, a primeira possibilidade. A vida é apenas matéria, tudo acaba com a morte do corpo físico. Nós não podemos aceitar essa possibilidade, porque existem muitas diferenças entre as pessoas, os nossos amores, as nossas dificuldades, as nossas lutas do dia a dia. Qual sentido teria? Seria tudo em vão. Tudo que aprendemos, todos os esforços que nós realizamos nessa encarnação, tudo seria em vão, porque eu morro e acabou tudo. Se eu fiz bem, acabou. Se eu fiz mal, acabou. Então, qual seria o sentido? Então, não cabe na minha mente, e eu acredito que na de vocês também não, uma ideia dessa, de que tudo acaba com o corpo físico. Vamos para a segunda possibilidade. Só se vive na carne uma vez. Depois, o espírito vai para o céu ou para o purgatório e aguarda o juízo final. Bom, juízo final, nós estamos transformando Deus num grande juiz, nos julgando, nos condenando, nos remetendo ao fogo do inferno, como dizem, né? Então quer dizer que um pai que ama o seu filho, um pai que ama, isso não é compatível com o amor divino, com o amor infinito de Deus por nós. Se eu amo meus 2 filhos e um filho cometeu uma coisa errada, eu vou castigá-lo indefinitivamente? Muito tempo? Eu posso até puni-lo em algum evento que ele fez de errado, ou chamar atenção, ou tentar educá-lo, isso sim, mas isso vai passar. Em alguns minutos, isso vai passar. E Deus, que nos ama muito mais que nós amamos os nossos filhos, que somos seres humanos, né? Vai nos colocar num inferno? E vamos refletir sobre um outro ponto de vista. Uma mãe que passou toda a vida cuidando do seu filho, dando amor, educando, ensinando, e esse espírito rebelde ou um espírito perverso enveredou para o caminho do mal, do crime, das drogas, e ela tenta resgatá-lo e ela se esforça, ela investe todos os seus esforços no resgate daquele filho, ela e o pai dele, pai do filho, e sem sucesso. Então quer dizer que quando eles desencarnarem, ela vai para o céu e ele vai para o inferno, vai para um lugar de purgatório. Como que fica o coração dessa mãe? Ela vai estar feliz no céu? Será que ela vai estar no céu? O céu não é um lugar, é um estado de espírito. Nós entendemos isso. Ela vai estar feliz sabendo que seu filho não vai encontrá-la nunca mais. E onde está o laço de amor? E onde está o mérito dela como mãe, que ela fez tudo o que pôde por aquele filho? Vai ficar todo o resto da eternidade longe desse filho e sofrendo. Então, não cabe a nós. Não consigo. Depois do momento que a gente entende esse processo e a justiça divina, eu estou falando de justiça divina, porque a gente sabe que muitas crianças nascem com virtudes, né, que são inexplicáveis aos olhos humanos. Mozart,
criou a primeira sinfonia aos 5 anos de idade. Sinfonia. Então, todas as notas musicais e o compasso de mais de 200, 300 instrumentos tocando ao mesmo tempo, todos em harmonia. 5 anos de idade. Crianças gênio, como nós vemos todo dia, né? Virtuosos em instrumentos, em artes. Como explicar isso? Se não, vivências passadas em que eles tiveram muitas encarnações, exercitando, aprendendo, se desenvolvendo naquela área. E também, tantas pessoas que nascem com uma vida tão curta, bebês que morrem logo no berço, ou pais que enterram seus filhos na tenra idade. Como explicar a justiça divina? Que para um deu 80 anos de possibilidades de aprendizado e para o outro deu 1 ano, meses, dias. Não. Esses mistérios, como é relatado com todo respeito pelas religiões cristãs, que também derivaram lá do cristianismo primitivo, na qual nós também temos influência, eu fui criada no catolicismo, com todo respeito, eu não consigo mais conceber que exista essa injustiça, né, ou que esses mistérios, a gente precisa racionalizar também as passagens da nossa vida. Então, nós vamos ficar com a terceira opção, obviamente, né, a vida do espírito é uma só. Sim, a vida do espírito é uma só, ela é única. Criada por Deus, ela não acaba nunca mais. Então, desde que nós somos criados por Deus na partícula, princípio inteligente, nós fomos nos desenvolvendo. Hoje nós somos herdeiros de nós mesmos, obviamente sob a tutela divina. E o nosso caminho é para a luz. A gente vai reencarnando e vai se aproximando de Deus. Por quê? Porque nós vamos nos tornando cada vez mais puros, né? E em determinado momento nós atingiremos esferas angélicas, crísticas, com comunhão com Deus, né? Que é o nosso determinismo, né? Deus nos criou para esse fim, mas Ele nos deu o direito do nosso mérito desse progresso. Nós somos responsáveis pelo tempo dessa experiência e desse processo. Então, o espírito progride através de várias existências físicas rumo à perfeição. É que algumas correntes dão muita importância para a vida da carne. O corpo físico ele é importante, mas o mais importante é a vida do espírito, né? O corpo físico é um instrumento de crescimento do espírito, não o contrário. Então, a gente tendo isso em mente, nós entendemos. Então, baseado nisso, esse livro Missionários da Luz, ele nos traz que a reencarnação é o meio e a evolução do espírito é o fim, é o objetivo, é a ferramenta pedagógica. A reencarnação é um instrumento pedagógico divino, né? Então, o princípio inteligente evolui em existências que precedem o período humano. Olhem que lindo isso. Nós nem sempre fomos humanos, na verdade, nós não éramos o que somos. Nós somos criados no princípio inteligente, experienciamos nos vários reinos, vegetal, mineral, vegetal, animal, em diversos planetas, em vários planetas. Pode ser que aqui na Terra também, isso é muito aleatório, cada um tem o seu progresso, cada ser é único. Não existe 2 seres iguais, cada espírito, em todo esse universo, ele é único, porque cada um tem a sua trajetória, enquanto um reencarnou num aqui num lugar, o outro no outro, a sequência é diferente, e assim por diante. Somos únicos. Por isso que Deus nos ama infinitamente, o amor dele é gigante. Então, nós, quando chegamos num período de humanidade, né, lá no homem primitivo, nós começamos aos pouquinhos a ganhar livre-arbítrio. Aí Deus começa a passar para nós a responsabilidade. Antes ele nos cuidava, nos protegia, dava um instinto de conservação, de reprodução, e agora ele vai que nem a gente vai largando o nosso bebezinho, começou a caminhar, aos pouquinhos vai para a escolinha, a gente vai soltando, e daqui a pouquinho ele está adulto, e a gente sabe que ele vai ter o caminho próprio. Deus faz o mesmo conosco, né? Nos cuidou, nos protegeu, né? Sempre nesses estágios primitivos aí, quando nós começamos a adquirir o livre-arbítrio, aos pouquinhos ele vai, que nem um filho adolescente, vai nos soltando bem devagarinho. Devagarinho por quê? Porque ainda não temos a evolução moral suficiente, né? Nós nos perdemos no caminho. Então, por isso que ele segura, volta, vamos repetir a experiência, vamos aprender. E assim a gente vai rumo à angelitude, rumo a ele, a caminho da luz. Então, nesse livro, Missionários da Luz, que eu recomendo a leitura, tem uma passagem belíssima sobre a reencarnação, que André Luiz nos traz, que até muito antes da mulher engravidar, né, no caso aqui essa mulher casada com Adelino, e o Adelino
foi assassinado numa vida passada, né, por um espírito, por uma pessoa, um homem, que amava a mesma mulher. Disputaram ela, e ele matou o Adelino. E agora, depois de desencarnarem todos eles, depois de algum tempo, eles voltam ao palco da Terra, né? Eles voltam, ela volta, casa com Adelino, e vai receber aquele que foi o sujeito que matou Adelino como filho. Então, existe todo o contexto maravilhoso da escolha do espermatozoide, muito tempo antes dela engravidar, o contato da mãe e do pai no plano espiritual durante o desdobramento do sono, para exercer o perdão. Adelino fica assustado quando vê aquele que tirou a vida dele na vida anterior, né? Isso tudo durante o sono, por isso que aparece essa imagem aqui, ó, com esse branco aqui, ó, eles estão em sonho, eles estão desdobrados, estão fora do corpo, recebendo aquele espírito que vai ser o filho, né? No caso aqui ele se assusta, ó, quando o espírito tá ajudando, mostrando quem vai ser o filho dele, ele se assusta, né? Se assusta porque, obviamente, que ele vai ter que primeiro perdoar e aceitar ele como filho. Essa história é lindíssima. Claro que a gente vê, por que importa a gente falar sobre reencarnação e sobre essa passagem? Todos nós temos dificuldades. A gente entra no nosso seio familiar e recebe no nosso seio familiar, muitas vezes, pessoas que nós temos dificuldades de convívio, ou que nós tivemos algumas desavenças no passado. Então, Deus é tão justo e bom que nos concede essa possibilidade, essa probabilidade, né, essa nova oportunidade de exercitarmos esse convívio e desenvolvermos os laços de amor aos pouquinhos, né? A gente tem, às vezes, uma dificuldade com um pai ou uma mãe, tem famílias que vivem, às vezes, num palco de guerra, né? E esse é o verdadeiro momento de nós, que nós compreendendo a reencarnação, a gente vê a importância do perdão, da harmonia. Se eu não puder amar essa pessoa, eu vou tratar com gentileza, vou tratar com afeto, eu não vou olhar só os defeitos dela para poder exercitar justamente essa oportunidade, né? Eu não vou levar dessa encarnação desavenças para não ter que retornar de novo ao mesmo palco, na mesma situação. Então, é isso que essa história nos mostra, né? O que é importante a gente saber sobre a reencarnação. A gente entende as dificuldades da que a nossa vida oferece. E agora, no aspecto científico, para terminar, o doutor Ian Stevenson, ele já desencarnou, né? Ele estudou, documentou com detalhes físicos, com marcas de nascença, com histórico, com lembranças, contadas pela pessoa, mais de 2.000 casos sugestivos de reencarnação. Aos moldes da ciência, é sugestivo da reencarnação, não tem como comprovar, porque o corpo físico é diferente, né? Então, aos moldes da ciência é necessário as evidências físicas. A gente tem parcialmente isso através das marcas de nascença, que muitas vezes mostram que foi a forma com que a pessoa morreu na vida anterior. Depois ele teve um discípulo, né, que seguiu o trabalho dele, e também ficou 40 anos, mais de 40 anos, pesquisando os casos de reencarnação. Aqui no Brasil nós temos o tínhamos, ele já faleceu, ele já desencarnou, doutor Hernani Guimarães Andrade, que também fazia a mesma coisa, né? Ele documentava, ele ia atrás, ele via, emparelhava dados, enfim, dados incríveis. Eu vou contar para vocês essa historinha desse menino que a avó achou que ele era o espírito do marido dela. Então, o vovô, ele desencarnou com um tiro acidental, ele limpava uma arma, e o tiro veio direto no coração dele, foi sem querer, e ele desencarnou. E anos depois, nasceu o netinho dela, né? E ela desconfiou que ele era o marido, o ex-marido, né? Falecido, porque o menino sabia detalhes da vida deles e sabia o lugar onde ele escondia um relógio, que era uma herança de família. E não só isso, muitos outros detalhes, ela começou a se dar conta, e ela era espírita, né? E ela levou para o doutor Hernani Guimarães o exame do coração do menino, porque o menino ia fazer uma cirurgia. Ele foi detectado aos 3 anos com um defeito na válvula cardíaca, exatamente no mesmo ponto em que entrou a bala no coração do avô, exatamente. E ela levou esses documentos, né, do atestado de óbito do avô, com o dado balístico, obviamente, e do menino, exatamente no mesmo lugar. E ele estudou também as impressões digitais, que eram mais de 90% em semelhança.
Então, também um caso sugestivo de reencarnação. E este outro caso aqui, eu convido vocês a assistirem esse filme, tá no YouTube e também parece que na Amazon, algumas plataformas, e tem esse nome aqui em português, Minha Vida na Outra Vida. Essa mulher aqui, a Jenny Cockle, nasceu em 53 na Inglaterra, e desde criança ela tinha lembranças, ela tinha passagens em que ela lembrava de outra vida, de crianças, e histórias de crianças, né? E, enfim, e aí ela estudando, buscando, pesquisando, ficou anos da vida intrigada com aquilo, e ela nunca descansou, ela nunca sossegou com aquelas lembranças, ela sempre correu atrás. E ela descobriu que teve uma mulher chamada Mary Sutton, que morreu aos 20 e poucos anos, com 8 filhos e um marido alcoolista. E que quando essa mulher morreu, as crianças foram distribuídas em orfanatos, né? E ela tinha uma preocupação excessiva com crianças que não eram as crianças dela. Ela tinha um filho, parece, nessa encarnação aqui. E ela foi atrás. E ela foi na Irlanda, encontrou a casa, encontrou vestígios da história dessa mulher, e ela conseguiu resgatar os filhos, que muitos não se conheciam, porque se perderam na questão dos orfanatos, né? E essa foto é linda, né? Ela ali bem jovem, ó, com talvez 40 e poucos anos, e os filhos velhinhos, já tinham 3 que já tinham desencarnado, e ela não conseguiu rever. Então aqui, esse caso é muito lindo. Tá? Então, gente, eu finalizo a minha abordagem de hoje, lembrando dessa máxima que Kardec nos trouxe através dos espíritos benfeitores. Então, nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Sintetizando, então, a lógica da nossa abordagem de hoje, que teve o aspecto histórico, religioso, filosófico e científico, eu espero que vocês tenham gostado. Que Deus, que a espiritualidade amiga, que nos abençoa, que nos acompanhe, que nos intui nesse momento, protejam e abençoem cada um de vocês e seus lares, e que nós possamos encontrar-nos num outro momento. Gratidão a Sandra e ao Centro Espírita Virtual Renovar, que possa se disseminar essas verdades trazidas por Kardec, e que a gente possa iluminar o nosso espírito, o nosso coração, através do estudo do Espiritismo. E todos possam ter um bom final de noite, um início de noite, uma noite tranquila e abençoada. E assim seja. Obrigada. Eu vou desligar, então, a minha apresentação.